Bom dia, turma! Hoje a gente vai dar início a um novo conteúdo de artes, né? A gente vai começar a falar um pouquinho sobre a história da arte, né? De onde tudo isso surgiu, por que ela existe até hoje. Então, tudo a gente vai dar início hoje falando sobre isso, e no decorrer das demais aulas a gente também vai aprofundando um pouquinho mais dessa história, tá? Então, a arte, ela é vista como uma área do conhecimento que aborda diversas manifestações artísticas. E isso vem desde muito antes, até mesmo da escrita. Então, ela percorre aí uma longa trajetória no planeta inteiro, né? Então, nós podemos dizer que as manifestações, elas se dão através de várias coisas, da dança, da música, do teatro, das artes visuais, de outras expressões. Então, ela tem essa intenção de transmitir as emoções, as ideias e as visões de mundo, né? Então, antes da gente falar da história da arte, nas aulas anteriores, eu trouxe para vocês a questão das artes visuais, que eram aquelas leituras de imagens. Eu trouxe para vocês a questão das cores e trouxe para vocês as expressões musicais dentro da arte e o op art, que foi um tipo de arte. Então, todos esses conteúdos que a gente viu nas aulas anteriores expressava tudo isso. Uns expressavam a música, como a música no Brasil, que eu trouxe para vocês, quanto a dança, quanto às artes visuais, que é o fato de você perceber uma imagem, uma obra e você saber fazer a leitura dessa obra. Então, por isso que a arte, ela expressa tudo isso, ela se manifesta através dessas coisas, ok? Bom, a arte, ela está relacionada às primeiras formas de expressão humana. E dependendo do local e o momento na história, ela se manifestou de diversas maneiras, tá? É importante que a gente saiba que esse campo do saber, da história da arte, ela consiste muito em construção, não só no estático, não só no hoje, mas sim de arquitetura, de construção, de momento em momento, em diversos tempos diferentes, em diversas épocas diferentes que a sociedade vivenciou. Então, a arte, ela é uma construção e ela vem se modificando a cada dia que passa, tá? Então, os antropólogos e os historiadores, eles utilizam muito a arte como uma ferramenta para entender os povos e as culturas das organizações sociais. Então, como eu já falei para vocês, a arte vem desde lá da pré-história, até mesmo antes das pessoas saberem escrever, ler, e elas já expressavam através de desenhos, através da arte, que a gente chama isso de arte hoje, e muitos historiadores, geólogos, antropólogos utilizam essa arte, essas imagens que foram encontradas para entender como essas sociedades se comportavam, quais eram as suas culturas, de que maneira eles viviam naquele tempo. Bom, hoje eu vou falar da arte na pré-história, né? A gente vai começar a falar um pouquinho disso, e também a arte na antiguidade. Então, a gente vai estudar essas duas coisas hoje, e na próxima aula a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Então, ainda no período pré-histórico, né, antes mesmo da invenção da escrita, o ser humano ele já produzia arte na pré-história. Então, tudo o que nós sabemos das civilizações foi descoberto através de pesquisas e análise de objetos e pinturas desses povos, dos povos pré-históricos. Então, esse período da humanidade foi bastante longo e é dividido em 3 fases. O Paleolítico Inferior, o Paleolítico Superior e o Neolítico. Todas essas fases vocês ou já estudaram ou vão estudar em história. Mas isso como tudo nessa vida é conectado, é ligado, a gente também traz um pouquinho dessa história, né, para dentro da nossa disciplina de artes. Então, na época do Paleolítico Superior,
foi descoberta as primeiras expressões artísticas com a arte rupestre, que é aquela arte que a gente conhece dos pré-históricos, que eles desenhavam nas pedras. Então, essas eram as artes rupestres que receberam esse nome após serem descobertas. E elas foram encontradas nas cavernas e na França e na Espanha, tá? Então, foi a partir daí que os estudiosos que estudam essa história, essa descoberta desses povos, começaram a encontrar esse tipo de arte. Então, essa arte que está no fundo da tela, né, que são esses 3 corpos, são representados por corpos, ele fez parte do Paleolítico Superior, que foi a segunda fase da pré-história. Então, eles já faziam como se fossem monumentos, como se fossem esculturas de pessoas. E aí, ela foi definida como criada no ano 24, lá na pré-história, tá? Bom, a arte na antiguidade, ela é muito extensa, né? Ela é um período muito longo, onde tiveram várias manifestações de artes diferentes. Então, essa arte na antiguidade, a gente vai estudar um pouco mais a fundo, tá? Então, a partir da invenção da escrita, nós tivemos essa arte na antiguidade e que ela teve como primeiras impressões a arte cristã. Então, nessa época, as civilizações eram bastante marcadas pela simbologia. Então, a maioria das artes que eram criadas eram mais símbolos, marcas e entre outras coisas. Então, essa obra também que está aqui ao lado, né, do texto, ela é um símbolo da arte da antiguidade, tá? Então, existiu vários tipos de arte que se manifestaram nessa época, nesse período. Então, essas que estão... Aí nós tivemos a arte mesopotâmia, a arte egípcia, a arte celta e germânica, a arte egéia, a arte fenícia, a arte etrusca, a arte grega, romana e a paleocristã ou cristã primitiva. Então, dessas artes que estão descritas aqui, nós iremos estudar essas que estão em verde, tá? Essas 5 artes. Então, nas próximas aulas eu irei trazer para vocês em detalhes como essas artes se manifestaram, quais foram os símbolos que foram trazidos para representar essas artes. E hoje a gente só deu uma introdução dessa história, de como ela veio, de onde ela surgiu, das suas mudanças de acordo com o tempo. E aí, durante toda essa unidade, a gente vai estudar os tipos de artes, a história da arte como um todo, ok? Bom, e como atividade para casa, eu quero que vocês pesquisem sobre a história da arte paleolítica e neolítica, que foram a arte que fizeram parte lá da pré-história. E aí eu quero que vocês me apresentem imagens dessas artes e como ela fez parte dessa época, tá? Então, vocês podem pesquisar, não precisa ser uma pesquisa muito longa, pode ser um resumo pequeno, né, do que foi cada um desses dois, só para vocês aprofundarem mais o conhecimento e entenderem um pouquinho mais do que foi essa fase, tá? Eu não foquei muito nela porque o que principalmente a gente vai aprofundar é a partir da arte da antiguidade, que ela já vem trazendo marcas que até hoje ficaram, como as artes romanas. Então, para que vocês aprofundem mais o conhecimento de vocês, eu quero que vocês façam essa pesquisa e qualquer dúvida é só falar comigo no WhatsApp, ok? Então, a gente encerra a aula por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.